Salve pessoal, beleza? Jefferson na área, se derrubar é pênalti. E aqui eu tô para analisar uma partida onde eu joguei de forma extremamente agressiva. E, bem, eu tenho conversado com as minhas inteligências artificiais e eu decidi que eu quero ser o jogador mais agressivo de todos os tempos. Se eu não conseguir chegar perto disso, pelo menos eu vou me dedicar a isso a partir de então e me tornar o jogador mais agressivo que eu puder ser. Por quê? Porque eu acredito que o xadrez agressivo ele é bonito, ele é a hora do gol, assim, eu sempre fui um atacante, eu sou do signo de Ares, é o signo de fogo, eu treinei muita inglesa, muita francesa e estou realmente de saco cheio de ser posicional, embora eu acredito que uma base posicional boa eu tenha ganho com isso. Então, o maior espírito romântico aqui, eu joguei o lance inicial E4, e aí a gente tem aqui ó, C5, A5 e um monte de coisa. Então aqui eu só queria ir para dentro mesmo, entendeu? Então E4 normalmente eu acredito, né, dentro do que eu sei, que é coisa de jogador que quer agredir. Ele jogou aqui com um cavalo e uma coisa até que eu escrevi no meu caderno, que eu tô aqui para ver todos os meus defeitos, o que eu estou errando, o que eu estou acertando, é justamente essa questão que é o seguinte: quando o meu adversário respondeu de forma agressiva ao meu gambito do rei, eu fiquei sem reação. E depois que levei um tático, fiquei perdido e no final perdido. Porque eu já tentei jogar de novo, eu joguei outra partida antes dessa e o cara agrediu muito cedo. Então, tipo assim, o meu conhecimento da abertura Gambito do Rei especificamente e de jogar agressivo de modo geral, eu acho que está muito adormecido pelo tempo que eu joguei de forma posicional. E juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Então, quando ele fez isso, eu joguei F4 mesmo sem ele jogar E5, entendeu? E eu tô vendo aqui a Ninsoft Defense, ou seja, o cara foi bem defensivão, assim, né? Aqui ele meio que viu a situação e acabou jogando E5 para minha sorte, né? Porque normalmente quem escolhe a defesa são as pretas, né? E aí eu joguei cavalo, né? Para tentar desenvolver o mais rápido possível, um lance bem lógico. Aqui ele jogou o bispo nessas condições. E aí ele tá dando ali F por E5 e por aí vai. Eu não estudei muito, tipo assim, eu só tava na cara, na coragem, na força de vontade e na raça de querer jogar uma partida o mais para frente possível. Mas aqui eu quis jogar um C3 aqui. Eu sei que é meio posicional, mas para evitar pulos de cavalo dele, enfim, outras coisas. Aqui ele jogou o lance, né, D6, com a ideia óbvia de abrir aqui alguma posição pro bispo, né? E por aí vai. E aí eu segui com a linha. Eu, de certa forma, eu acredito que seja bem agressivo. Você nem rocou ainda. Meu rei, eu sei que está no centro, mas você está agredindo. Ele toma, eu tomo. E o bispo dele é obrigado a recuar. Mas existe uma briga muito forte no centro, muito rápido, tá? E aqui eu sei que, tipo assim, uma das coisas, uma das ideias justamente do Gambito do Rei é você ir para dentro com tudo e você tentar acertar o ponto F7 nos primeiros lances e, óbvio, ter uma briga ferrenha pelo centro, né? É por isso que eu fiz o lance Bispo F4, Bispo C4, que é um lance standard, né? No Gambito do Rei declinado. Assim, pela minha anotação é o seguinte, nas posições em que eu sou o agressor, de modo geral, eu consigo desenrolar bem, ou pelo menos tenho, inclusive psicologicamente. Nas posições em que eu não sou agressor, tipo assim, eu não sei o que fazer. Por isso, tipo assim, o meu conhecimento tem que ser de básico para intermediário e avançado em Gambito do Rei. Para eu poder usar isso, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2026, como uma arma poderosa, porque eu acredito que ninguém está olhando para isso, entendeu? Tem outro fator também, porque normalmente o cara ele gosta de, principalmente posicional. Quanto mais troca de peças, para mim que sou agressor é pior e para ele é melhor. E de um modo geral, eu gosto porque agora ele não tem bispo em E6, porque ele leva um duplo aqui, entendeu? O famoso garfo. E aí, enfim, eu gostei dessa posição aqui. Então, coloquei três peões no centro. Tem cavalo e bispo, e bem ou mal o roque é rápido, porque você tira suas peças o mais rápido possível para tentar dar um porradão nele, né?
Aqui ele lança aí o cavalo para F6 e aí atacando aqui diretamente, né? Eu sei, tá com -1 e tal, mas pô, se você ficar olhando pra engine, você não vai jogar assim não, cara. Eu tenho duas possibilidades, entrar aqui e tentar abrir a posição, mas eu acho que não é interessante. E aí eu achei por bem, né, trazer os cavalos centralizados, o bispo também tá legal. As minhas peças estão com muita atividade, porque você bota pressão e vai para cima e você luta pela atividade das peças e pelo centro, entendeu? O Gambito do Rei é muito, não é tudo ou nada se estudar da forma correta, mas é muito poderoso. Ele rocou e eu roquei também, entendeu? Eu quis desenvolver minhas peças, então meu rei está rocado, meus dois cavalos estão nas melhores casas possíveis, o bispo também tá numa diagonal excelente aqui na minha opinião, e em nenhum momento ele pode trocar, que ele já leva aqui um garfinho. Ele fez isso, que é um momento standard, né, da situação. E aí bispo é 3 aqui, tá mandando é o da engine, né? Por quê? Porque esse bispo também dele tá muito ativo e a qualquer momento ele pode estourar a posição de algum jeito, né? Eu fiz aqui o lance H3 e agora tá dando 1.7 de vantagem, com certeza isso não é bom por algum motivo, tá? E a Master Database aqui que eu estou olhando é o Gambito do Rei declinado, o que é bom para mim, que eu me sinto mais confortável. E aí ele Queen's Knight Defense, ok, entendeu? Defesa do cavalo da dama, essas paradas assim. Ou seja, porque que o cavalo da minha dama acabou defendendo o centro, né? Eu não larguei o peão é, é, a moda. Ele tá com -2, né? E aí ele toma. E aqui realmente eu vejo um grande primeiro problema. Porque se eu tomo de dama aqui, eu tenho duas peças agredindo aqui o rei, agredindo o peão central e o bispo indo na cara do meu rei. E aí, tipo assim, uma das coisas que eu vejo é o seguinte: eu tenho que, de alguma forma, esse peão já tá morto, né? Porque ele tirou o cavalo que estava protegendo aqui. Olha como é que é coisa bem dinâmica, né? Então eu falei, cara, eu vou ter que. Eu vou ver se eu abro uma coluna de ataque pro meu rei. E eu quero trocar o mínimo de peças possíveis. Eu quero tocar peça só para estourar a posição do rei dele, nada mais. Então eu tomei esse lance aqui, que é bem arriscado, mas ele, tipo assim, as peças dele estão mais para lá do que para cá. Eu acabei abrindo uma coluna, então tem uma compensaçãozinha, entendeu? E aqui ele toma o, o peão. Eu vou ficar com a estrutura fez para um final, certo? Mas para mim tá tranquilo. Aqui realmente eu fiquei na merda, fiquei pensando o que eu poderia fazer. E aí, enfim, ele poderia estar até ganhando a dama, não sei. A dama não digo, né? Mas aqui tem uma porrada muito forte. Ele matematicamente está melhor, mas eu ferrei a minha estrutura para poder ter algum ataque. A verdade é essa. Depois desse, eu fiz esse aqui, rei H2. E aí, tipo assim, tá defendido e tal, aquela coisa toda. Eu não dei nada para ele ainda, né? Aqui tá dizendo C6, que é o lance da máquina para ele. Ele acabou fazendo o lance cavalo para H5. Normalmente cavalo no canto só traz desencanto, mas como o meu rei está quebrado aqui, eu quebrei essa estrutura, meio que é troco de nada. Na verdade, nada é a troco de nada, né? Eu tenho essa torre que pode entrar aqui em algum momento e causar muito estrago. Eu tenho um bispo que já está muito ativo. E eu tenho um cavalo que ele domina o centro e tem casas importantes. Então, tipo assim, apesar de ter perdido esse peão e ele ganhou, eu tenho linhas de ataque, entendeu? Tanto em diagonais quanto na coluna G, entendeu? E eu não vejo como ele está me atacando. Ok, tudo bem, ele está atacando aqui, mas tipo assim, eu estou olhando aqui, enfim. Eu vi que a ideia dele era mais ou menos trazer a dama para cá e começar alguma coisa, certo? E aí eu falei, cara, qual que são as peças ativas dele, entendeu? E aí eu vi que esse bispo estava enchendo o meu saco, porque em algum momento eu ia querer trazer a torre para cá porra, poderia levar um descoberto e perder muita coisa, né? Então eu comecei essa manobra de cavalo para. Deixa eu ver, nem se. Cavalo D5 é o primeiro lance da máquina, mas assim, eu estou falando na minha avaliação, né? Cavalo D5 é importante por quê? Porque eu quero estourar esse bispo, eu quero trazer todas as minhas peças para a ala do rei. Olha como é que esse cavalo
já controla, é um monstro, né? É um Kraken, porque ele está controlando muitas coisas. Ele ainda está defendendo aqui. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. E aí o que acontece? Ele já podia invadir aqui de algum jeito, né? Ah, ele acaba recuando o cavalo, porque normalmente é assim que a galera faz. Então ele piorou o cavalo, né? E tipo assim, ele fez igual o cara do Top Gun, né? Ele defende atacando, né? Porque essa confluência de cavalos aqui faça com que temporariamente esse peão. Não, ele está protegido, mas se vier um C6 aqui, eu acho que por isso que a máquina mandou C6, né? Para evitar o avanço do meu cavalo, vamos por assim dizer. Mas aqui eu olhei e falei, cara, eu vou. Ó, F5 é o lance da máquina, hein? E eu fiz o lance F5. Por que eu fiz o lance F5? Justamente para ele não ganhar espião, para eu manter a estrutura o máximo que der, para eu abrir mais coisas para o meu bispo e para eu decidir, por exemplo, agora ele não vem para frente, entendeu? Porque se ele vem, cavalo toma e bispo toma, ele perdeu um cavalo inteiro. Então a gente está lutando por essa casa. Isso é muito importante para mim, entendeu? E frustrando o meu adversário o máximo que der. E enquanto o meu cavalo está aqui, porque ele pode ser expulso facilmente também. Então foi mais ou menos aí que eu pensei, entendeu? E aí ele vem para frente, óbvio. Acho que ele está muito certo. Esse foi o lance que para a máquina eu já estou ganhando de 2. Reparem que enquanto ele estava aqui, é, inclusive como é que eu posso dizer? Manda sacrificar o cavalo, cara. Eles não se importam de dar aqui uma agressividade nem nada. Porque ele ia entrar aqui, mais ou menos, né? Ah, pode crer, eu não poderia cheque. Se eu fosse para trás, cheque, já teria mais ou menos um perpétuo aqui, né? Caramba, que realmente, né? Mas sob pressão é muito difícil você ter todas as respostas, né? No caso aqui, a máquina está mandando dama H4. E ele fez o lance cavalo, que é super normal, né? Uma vez que você ataca, é atacado, a primeira reação sua é tentar se defender de algum jeito. Aqui ele já está na linha de tiro do meu bispo, e aqui eu consegui o meu intento. Olha lá, o primeiro lance da máquina é cavalo toma B6. E esse bispo, tipo assim, estrategicamente o que eu posso dizer sobre esse lance? Tanto o bispo, eu tenho par de bispos e ele tem par de cavalos, numa posição aberta. Os meus bispos eles jogam muito, muito mesmo, entendeu? Esse bispo aqui nem tanto, eu nem terminei o desenvolvimento, mas eu comecei uma agressividade interessante aqui, né? Eu sei que as minhas peças estão muito ativas, entendeu? Aí agora sim eu venho com. Eu nem sei qual que é o lance da máquina. Cara, de novo acertei o lance da máquina. Torre G1. Por que eu fiz isso? Que já é um ataque duplo direto no cavalo e de raio-x no rei. Então ponta G7 eu já estou conseguindo. Como é que eu posso dizer? Eu já é uma linha de ataque muito importante. É uma coluna, né? Coluna é assim e diagonal é assim. De qualquer forma são linhas de ataque. Eu prefiro chamar de linhas de ataque. Então ele já vai ser obrigado a responder. Isso é bom porque eu tomo toda vez que eu estou obrigando o meu adversário a responder, significa que eu peguei a iniciativa. E aí ele faz o lance H6 para tentar sustentar esse cavalo aí. E aí eu tenho F4, cara. Nossa, acertei o lance da máquina de novo, velho. Eu sei que, tipo assim, eu tô olhando mais os fatores de ser fácil ou difícil jogar. E a minha posição tá fácil de jogar, tá ligado? Aqui eu sei que eu sou o agressor, entendeu? Porque se ele sair, no ruim de tudo, eu tenho um bispo por H6 aqui, acho que foi o que acabou acontecendo, entendeu? Então eu fiz aqui F4, atacando esse cavalo, é o lance mais forte da posição. O lance dele também não fica atrás, é o bispo cavalo por F4, até porque ele não. Ele poderia, por exemplo, até voltar aqui, mas eu acho bem difícil, né? Ia cair o cavalo de qualquer jeito e ia estourar a posição talvez mais rápido. Talvez para fazer a estrutura de peões, talvez seja melhor até entregar o cavalo, que foi o que ele fez. E o primeiro lance da posição, primeiro lance da máquina é bispo toma, né? E quando o bispo toma, você pode ver que independente de qualquer coisa, a posição caótica que eu queria montar eu consegui. Que é ter uma torre numa linha muito forte de ataque, ter um bispo numa linha muito forte de ataque e ter um bispo que também pode atacar de uma forma bem proeminente. Entendeu? Esse peão está caindo, mas nessas horas
a posição de ataque para mim é muito mais importante, entendeu? Então ele acabou tomando ali, eu nem sei se era o mais importante para ele. De um modo geral, quando você está sendo muito agressivado assim, talvez não seja bom que você vá buscar pegar material, entendeu? Eu entreguei material porque eu estou calculando o risco e estou querendo realmente agredir, entendeu? Essa é a minha parada em pegar o material. Simples assim. Jogando, tipo assim, tipo assim, de fato, não só o estilo tal, né? Que tal até então é conhecido. É o jogador de xadrez de ataque, Mikhail Tal. É o maior jogador de xadrez de ataque de todos os tempos. E aqui ele toma, cara. Ele toma esse peão. E o primeiro lance da máquina aqui é justamente Bispo toma H6, velho. E foi o lance que eu encontrei, Bispo toma H6. E aqui ele faz o Dama H4. Aqui eu sabia que eu tinha muita coisa, mas sabia que se eu fizesse o contrajogo e errasse o ataque, e aqui a gente pode ver pelo tempo, ele tem 6 minutos e 33, e aqui eu tenho 3 minutos e 43. Cara, quem ataca tem que calcular. Isso é uma coisa que serve para o Magic, isso é uma coisa que serve para o futebol e para a vida. Você tem que ver se o seu ataque vale. Mas como eu enfrentei uma estrutura de peões pior para abrir linhas de ataque, então para mim estava tudo certo. Mas não sei por que cacetas eu comecei a ver o seguinte: a dama dele entrando aqui com cheque, eu, por exemplo, tendo que vir para cá ou para cá, ele tomar aqui e dar como é que eu posso dizer? Me dá um perpétuo, e aí toda a minha construção, e agora olhando, a gente pode olhar com a máquina, né? Na análise pós-mortem aqui, pra gente, isso é um treinamento para mim também. A gente pode ver que eu estou com 9 pontos, eu estou com a força de uma dama, 9,3, né? Quase uma dama e um peão. Quase uma dama e um peão, enfim. As minhas peças estão muito ativas, mas eu fiquei com medo do contra-jogo aqui. A máquina está dando o seguinte: torre por G7. E aqui também, se a gente olhar, ele vem. É uma tentativa de contra-jogo aqui, para tentar possivelmente dar um perpétuo, pelo menos na minha cabeça eu calculei isso, porque a gente não calcula tudo, né? A gente também não é máquina. E também um ataque direto no bispo de H6. Ele pode simplesmente tomar esse bispo aqui, e aí o meu ataque vai ficar bem ruim, né? E esse peão aqui eu não posso nem tentar sacrificar, porque o cavalo volta tranquilão. Eu vou fazer o lance da máquina aqui, não foi o que eu joguei, mas eu estava tentando calcular isso. Aí começa com torre, check, única, rei. E aí depois de torre G4, ele tem que vir de cheque aqui, cara. check, E aí eu faço esse aqui, aí ele volta para lá. Ah, e eu entraria aqui, ó. check, Ele veria isso. E aí aqui, ó. Nossa, aqui é cruel, né? Tá, aí se ele toma, aí eu tomo aqui, né? Ele veio com essa. Torre aqui. Pam, pam. check, E é óbvio, né? A máquina. Ó, tem o mate em 6. check, Ele não corre, velho. A segunda. Esse. check, check, Esse. Checkmate. Tá. Uma variante gigante. Ah, deu algum defeito, né? Ai, caramba, infelizmente deu defeito. Eu vou fazer o seguinte, vou dar F5. Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Se tivesse internet. É porque a engine puxa muito da internet, é fogo. Vou até dar uma desligada aqui. Tentar ressuscitar. Vou dar um pause aqui, peraí. Pessoal, desculpa pela falha técnica. Mas vamos lá, peraí. Vou só passar aqui rapidinho. Tomou. Eu tive essa decisão, realmente levei isso. Quer dizer que a partida não foi perfeita. Mas eu fui melhorando conforme as coisas foram acontecendo. Tomada, tomou, veio, tomou. E aqui, dama H4. Eu vou ligar aqui de novo. Então a gente viu a primeira variante. E aí eu fiquei com medo, porque é normal. Mas tem uma frase do tal que, tipo assim, tem duas frases, né? A primeira é: leve o seu adversário para uma selva onde 2 mais 2 igual a 5 e só você saiba a saída. E a segunda coisa que eu quero falar também
Também é uma frase do Tal que ele diz assim: eu comecei a deixar de ter medo quando eu aprendi que o meu adversário também tem medo. Então, tipo assim, tem torre G7 e tal, mas tipo assim, aquela linha é uma linha tão complicada que eu não consegui achar a saída para mim, entendeu? Então, bem ou mal, por mais que o computador veja coisas, eu não sou um computador, eu não sou uma máquina e vou jogar do meu jeito, entendeu? E aí o que acontece? Eu peguei e fiz aqui o famoso bispo para cá, porque eu não queria que ele me pegasse aqui, eu não queria dar essa entrada aqui da cheque e de repente ele começar a dar um perpétuo aqui ou qualquer coisa do tipo. Eu não vi um jeito de continuar o ataque, apesar de dar muita pressão, mas assim, eu acho que é um lance aceitável, entendeu? Tipo assim, aqui se eu fizesse o da Engine 5.8, mas aqui não cai todo, eu não perco, né? E você pode ver que é um lance profilático, mesmo comigo, como é que eu posso dizer? Mesmo sendo, pô, cara, mesmo mesmo no maior ataque assim da minha vida, eu tô, como é que eu posso dizer? Em alguns momentos você tem que defender, não tem jeito, ataque e defesa, né? Eu acho que tipo assim, não foi uma cagada tão absurda. E aí ele acabou voltando aqui pro cavalo F6, entendeu? Aqui eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas não sabia muito bem o que que era. E aí eu faço, eu fiz isso aí, né? O lance mais preciso seria a dama D4, mas aí dama por D4, bispo por D4, eu teria ataque, mas não seria a mesma coisa. Cara, uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos de xadrez, mesmo sendo mais posicional, querendo ser agressivo, né? Agora não, agora eu tô realmente na intencionalidade de ser agressivão. É que um lance agressivo, ele também tem um fator psicológico imenso, tá ligado? E aí eu vi que, por exemplo, se eu cobrir de torre, eu já estou ameaçando muita coisa. Então aqui, ó, não é um lance que caga a posição inteira. Então é por isso que também, tipo, você não pode ir 100% na engine. Eu jamais, por exemplo, faria o lance dama D4 e na sequência tomar. Porque eu acredito que, tipo assim, a vida dele, por mais que aqui ele tá mouse, né? Eu acredito que a vida dele, ele quer trocar material. Quem agride, quem ataca, não quer. Então quando ele faz esse cavalo F6, eu acho que bispo G5 é muito assustador, tá ligado? E aí ele vem dama, check, eu cubro, ou seja, a minha defesa ataca, ele vem pra cá, e aí, tipo assim, o ataque continua, entendeu? Eu tomei aqui, acho que não foi uma decisão boa, e aí eu faço esse aqui. Nossa, na verdade, a minha vantagem morreu muito porque meu rei tá muito exposto, entendeu? Se ele quisesse começar a encher o saco aqui, talvez ele encheria. Ele fez esse, eu fiz simplesmente esse porque eu tava mirando H7. Tipo assim, eu queria manter o ataque e eu tô com 20 segundos, ele tem 5 minutos, entendeu? Esse também, tipo assim, é uma parada que eu tento que eu vou ter que resolver. Eu preciso da situação do tempo a meu favor também. E aí ele meteu essa. Eu falei, cara, eu tava com 20 segundos mesmo. Falei, cara, aqui que eu tenho que sacrificar a porra toda, não tem jeito. Aí eu fiz check, torre por. Ele tomou de rei, entendeu? Eu não sei se ele. Ó, a ideia, se ele tomar de dama também, eu caio aqui. Então, posições extremamente táticas, né? Mas aí ele pega aqui, né? check, Aí quando eu subo, não sei se ele toma aqui, né? Ah, não, ele não pode tomar aqui não, que tem um mate que eu tinha colocado lá. Checkmate. Caraca, uma posição extremamente arriscada. Então, quando ele atacou minha dama, tem check, esse, ele tomou de rei, aí tem esse, check, né? Mais 7, ele vem pra cá e eu torre check, por, peão por e esse aqui. E aí, aquilo que eu fiz lá no lance 12, sei lá, 13, quando que foi aquele momento, cara? Que cavalo toma B6 aqui? É, todas essas linhas elas foram compensadas, entendeu? Apesar do meu rei estar bem exposto, bem exposto. Às vezes a compensação demora, voltou, atacou, check, veio, defendeu, correu, atacou aqui erradamente, mas não tem problema. Veio pra cá, veio pra cá, e aí check, tomou. Cara, foi muito check, bonita essa combinação. Muito, muito bonita mesmo. Ele veio, aí eu tomei check, mesmo, e aí eu tinha 0,5
6 milésimos de segundo aqui, sei lá, 6 segundos, né? Ele veio pra check, cá check, e sim, eu acabei perdendo essa posição, foi mal. Perdi no tempo, por quê? Porque, tipo assim, de tanto jogar inglês e francesa, o que que acontece? Simplesmente você se acostuma a ser mais posicional, entendeu? Nessa partida eu quis ver assim, cara, é, eu não sou avançado em Gambito do Rei, mas eu tenho o espírito da agressividade, sei lá, eu quero pegar o que o tal faz e eu quero realmente estourar a posição toda, arrebentar o cara no meio, fazer essas paradas, entendeu? E aí eu joguei assim o Gambito do Rei, só pelo que eu estudei do Paul Morphy, eu estudei umas 30 partidas dele aí, né, na época que eu estava estudando meus grandes predecessores do Garry Kasparov, para aumentar a minha situação, só que agora eu só vou focar nisso aqui mesmo, né? É um xadrez absurdamente agressivo, a lá Fernando, né? A lá Cajal também. E a lá Tal. Só que com essa minha ideia, entendeu? E com relação eu quero ser o melhor. Não, eu quero ser o jogador de xadrez mais agressivo de todos os tempos. Bom, se eu não conseguir, existe uma frase que diz assim: mire na lua, porque se você errar, você ainda estará entre as estrelas. Eu estava até pensando em fazer isso aqui, ó, check, para simplificar, mas não sei, aqui é muita benevolência, né? Que quando isso aqui começar a andar. Mas é porque eu também estava com. check, Quando ele fez esse, eu estava com 2 segundos, né? E aí não tinha muito mais o que fazer, não. Porque ele ia ter 4 minutos e 33, realmente ele foi muito rápido, mas tomou no amasso, né? E aí jogando o estilo tal aí, né? Que se eu me tornar o jogador mais. É porque o tal é o tal, né? Ele é histórico, assim como Pelé, Ayrton Senna, ele é o mais agressivo, né? Por isso mesmo, acredito que os livros dele vão ser uma fonte de conhecimento muito boa. De um modo geral é isso, simplicidade, verdade, objetividade, e agora muito treino de tática, ver as partidas dos grandes mestres, estudar a fundo, né, a defesa siciliana, tanto a Najdorf quanto a Dragão hiperacelerado, e no caso jogando de brancas, Gambito do Rei. Pelo menos até o 2.300 aí, pelo que eu vi o Cricor e a Flor falando, é, dá pra dá pra ser bastante, como é que eu posso dizer, eu acredito que dá pra chegar no Mestre Feed só preparando isso aí. Tá legal? Valeu, muito obrigado e fui.